abrir aqui. Bora, pensei que ia bugar aqui, viu? Bora, vamos lá. Mateus capítulo 7, versículo 24 até o 29. Se tiver aquela tradução, essa tradução é boa, NVI. Vamos lá. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu. Um pouquinho, calma, acelera. Ela não caiu. Por quê? Porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino, porque ele a ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Irmãos, olha que interessante essa palavra aqui. Desde o final da semana passada até agora, eu estava meditando nesse texto, e algo no meu coração dizia a respeito de a nossa vida. A nossa vida e o contexto que nós vivemos hoje. Porque se você pegar uns tempos atrás, há uns 20 anos, 25 anos, o que nós estamos vivendo hoje é diferente do que foi vivido nos 25 anos atrás. Muita coisa mudou. Muitas coisas mudaram, as pessoas mudaram, a nossa vestimenta mudou, a nossa alimentação mudou, o nosso estilo de trabalho, as leis, elas foram aperfeiçoadas. Mas a única coisa, irmão, que não mudou e continuou o mesmo, desde a fundação do mundo, não mudou, ele continua igual, idêntico. A sua essência não mudou, o seu poderio não mudou, a sua verdade não mudou, o seu olhar, a sua ótica para com o ser humano não mudou. Esse foi Deus. Ele continua o mesmo, irmão. Desde a criação, desde o haja luz, ele continua o mesmo, não houve mudança. E eu estava lendo esse texto aqui, irmão. Esse texto aqui é um texto que faz a gente refletir, faz a gente olhar para dentro e verificar aonde eu tenho colocado a minha confiança, aonde eu tenho depositado a minha confiança, irmão. E sabe, irmão, o que é interessante? Nós, como os humanos, a gente tem a mania de medir a nossa fé com a emoção que eu estou vivendo no momento. Se eu estou bem, se o meu trabalho está indo bem, se meu casamento está indo bem, se o meu celeiro está cheio, se eu vou lá no shopping, passeio, se meus filhos estão crescendo bem, cara, a gente tem uma ótica, cara, eu tô abençoado. Mas quando isso não acontece, quando o emprego vai mal, quando eu sou demitido, quando o meu casamento não vai legal, ou às vezes falta alguma coisa em casa, ou um parente meu não é convertido, ou uma oração que eu fiz, ela não foi ouvida, a gente entende que Deus não está conosco. A gente fala, Senhor me esqueceu, Senhor. Eu orei e a porta não abriu, eu coloquei lá as minhas mãos, eu profetizei, e aquilo não aconteceu. E aí a nossa ótica, a nossa vida fica pautada nisso. Se Deus ele não abrir a porta, Deus ele não está na minha vida.
Se Deus ele não fizer isso ou aquilo, eu não tenho Deus. Irmão, e nós estamos completamente enganados. Porque Deus, ele não trabalha por causa de emoções. Deus, ele não trabalha, se realmente eu sou abençoado, significa que eu tenho uma casa abençoada, um casamento abençoado, uma conta no banco cheia. Não. Irmão, eu disse para uma pessoa, esses dias aqui, eu falei, Deus, ele não, a preocupação de Deus é como você está. Deus, ele quer primeiro você e não o seu trabalho. Deus, ele não quer as coisas suas e depois você. Não, Deus, ele quer primeiro você. Deus, ele é um Deus relacional. Deus não é um Deus, aleluia, que é um Deus que é o gênio da lâmpada, que trabalha, eu vou lá, esfrego a lâmpada e falo, Senhor, eu preciso aí de uma porta de emprego. E aí abre lá a lâmpada, ele fala, pois não, seja concedido a porta de emprego. Não, irmão, não é desse jeito. Irmão, e a nossa vida, ela tem que ter relacionamento, e para ser relacionado, a gente tem que conhecer a Deus, e eu sempre falei isso, irmão, e eu nunca vou deixar de falar, porque é isso que está no meu coração, Ele plantou essa essência no meu coração. Irmão, nós precisamos conhecer esse Deus que nós servimos. Irmão, e conhecer Ele demanda tempo, demanda dedicação, demanda oração, demanda convivência com Ele. E como é que eu convivo com esse Deus? É só vindo no culto no domingo? Não, irmão, é muito mais profundo que isso. É vir nas quinta-feiras do ensino? Não, é muito mais profundo que isso. Ter um relacionamento com Deus, irmão, envolve eu acabar esse culto aqui no domingo e eu ir para minha casa, fazer meu almoço, almoçar, tirar aquele cochilo no domingo, e aí à tarde eu acordar e procurar alguma coisa para comer, e depois dormir de novo, e amanhã trabalhar, e aí eu trabalho a semana inteira, e quando é no domingo, eu venho, Senhor, eu vou se encontrar com o Senhor. Não, irmão, não é isso não, é eu acabar esse culto no domingo com sede, falar quando vai ter o próximo culto, quando eu vou me relacionar com Ele de novo, quando eu vou ter uma oportunidade de buscar Ele de novo. Irmão, saia da superfície, entra no rio, entra nas águas profundas, vai lá para dentro do ribeiro, irmão. Irmão, nós temos essa mania de querer ficar no raso. Irmão, e eu só recebo de Deus as coisas que são do raso. A gente nunca vai ver o agir de Deus profundo enquanto eu não entrar na profundeza. E aí esse texto aqui que a gente leu agora, ele é muito profundo, porque vai dizer o seguinte: assim todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Irmão, não adianta nada, irmão. Eu vim aqui no domingo, eu vim aqui na quinta-feira, ou eu vim aqui qualquer outro dia da semana, irmão. Se eu ouvir essas palavras, e essas palavras elas entrarem no meu ouvido, e aí quando eu sair daqui, irmão, as palavras que foram ditas, elas não fizeram efeito nenhum na minha vida. Porque elas só vão fazer efeito quando eu ouço e quando eu começo a praticá-las. Porque a Bíblia diz que ele que pratica, aquele que pratica, é um homem sábio. E o homem sábio, o que ele faz? Ele construiu a sua casa sobre a rocha. Irmão, e construir a sua casa sobre a rocha não é apenas, irmão, eu ir lá e achar um solo e achar que aquilo está tudo bem. Não, irmão, essa palavra vem dizer sobre alicerce. Irmão, o alicerce, a fundação, é a parte mais importante da casa, do edifício. Irmão, se não tiver alicerce, a casa cai. Se não tiver a fundação feita aqui eu não sei como esse salão foi construído, mas você pode ir, se a gente fizer um raio-x daqui, você vai ver aqui que tem várias colunas. Foi feito um alicerce fortíssimo, porque existem casas que estão lá embaixo, e para que essa casa não caia, o alicerce tem que estar forte, tem que ter concreto, tem que ter ferro. E aí, irmão, aonde a nossa casa está firmada? A minha casa está firmada na onde? Na rocha. E aí Deus me levou lá no Salmo
127, coloca para mim, por favor, Bia, 127. Se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília da sentinela. Inútil será para vocês levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois Ele concede o sono a quem ama. Então, irmão, se o Senhor não for o construtor, além do alicerce, irmão, além da fundação, é eu colocar aquilo que eu estou fazendo nas mãos de Deus. Falar, Senhor, trabalha aí, Senhor, essa construção. Porque se Deus ele não trabalhar, está dizendo ali o Salmo, se o Senhor ele não for o construtor, se Ele não for, vai ser inútil eu trabalhar nessa construção. Em outras palavras, está dizendo, olha, esse plano que você está fazendo aí, se Deus não tiver, cara, é melhor você parar. Então ele continua falando, se o Senhor não vigia a cidade, será inútil ter um guarda lá vigiando a cidade. Você lembra, irmão, quando colocaram Jesus no sepulcro? A Bíblia diz que falaram assim, ó, vai lá e coloca soldados lá, porque sabe o que vai acontecer? Vai vir alguém e vai roubar o corpo de Jesus, e aí eles vão falar, realmente ele ressuscitou, porque alguém vai roubar o corpo de Jesus. Só que a Bíblia fala, irmão, que os guardas ficaram lá vigiando. Mas a Bíblia também diz, irmão, que os guardas ficaram vigiando, mas os guardas não conseguiram deter, porque a Bíblia fala que a pedra ela foi removida, o sepulcro foi aberto, Jesus ressuscitou, e depois perguntaram para o guarda o que aconteceu, a gente dormiu, não sei o que aconteceu aqui, mas a Bíblia fala que Jesus ressuscitou, não adiantou guardar o sepulcro, não adiantou ficar lá vigiando, porque as coisas que Deus faz, irmão, o guarda não consegue entender. O Pedro estava preso, e quando ele estava preso, a Bíblia fala que ele saiu, o anjo pegou Pedro pela mão e falou, Pedro, bora. Pedro passou pelo guarda, Pedro passou pela cela, Pedro passou por todo lugar, ninguém viu Pedro, porque Deus havia libertado ele, pela oração que a igreja fazia. Então, irmão, não adianta nada. Então precisamos ter um alicerce bom. Construir uma casa sobre a rocha é tempo, irmão. Não dá para construir uma casa sobre a rocha do dia para a noite. O alicerce ele tem que ser bem montado, tem que ter um engenheiro, tem que ter alguém que entende para poder fazer o alicerce. Porque se eu fizer uma construção grande, irmão, a casa pode cair, o edifício pode cair. Irmão, você olha para os prédios, principalmente no centro da cidade, você olha lá, tem prédio de 40, 50 andar. Tem um prédio em Dubai aí, que é o prédio mais alto do mundo, se não me falha a memória. Ele tem não sei quantos andares, lá para você começa a ver coisa, falta ver o astronauta lá e dar um tchauzinho para ele. É grande, mas para que seja uma coisa grande, tem que começar de baixo, tem que começar pequeno, tem que ir pelo alicerce. O alicerce e a fundação são termos que referem à estrutura, que transmite o peso da construção para o solo. O alicerce é um termo amplo e pode se referir a qualquer tipo de fundação. O projeto de fundação deve ser feito por um engenheiro qualificado, considerando o tipo de solo e a carga da construção. Então é necessário, irmão, fazer uma análise. E sabe o que é interessante, irmão? Lá no Japão eles fazem edifícios que suportam até terremoto, acredita? O terremoto vem e não cai o edifício. Sabe por que não cai, irmão? Porque eles são construídos com tecnologias antissísmicas para resistir a terremotos. Eles isolam as bases. Os edifícios são construídos com bases que permitem que se movam, independente do solo, reduzindo as vibrações. As estruturas são com aço reforçado, aço flexível, que o concreto absorve melhor a energia. E aí eu não sei se você pegou aí, irmão, você coloca aí a sua casa na rocha que é Cristo. Você coloca a sua casa firmada em Jesus, irmão, e ela suporta um terremoto, ela suporta vento, ela suporta problema, ela suporta dificuldade, porque a minha casa, o meu alicerce, a minha vida com Deus, ela está em Jesus. E
quando ela está em Jesus, irmão, nada pode abalar a casa que está firmada na rocha. E aí, irmão, aí você fala, mas a casa está firmada na rocha, ok. Mas a gente leu aqui no versículo 25, que nós não estamos isentos de ter intempéries na nossa vida. Irmão, a gente pensa que, agora eu sou crente, e aí eu vou cantar igual aquela música lá, agora é só vitória. Não, irmão, não é só vitória. Vem luta, vem problema, vem dificuldade, aí vem vitória. Vem problema, vem consequência, vem um monte de coisa, mas aí a vitória ela vem. E sabe o que eu aprendi, irmão? Que quando você está no deserto, significa que depois do deserto vem a terra prometida. Depois do problema, depois da dificuldade, depois do que passa, vem as coisas boas de Deus também. E aí a Bíblia fala no 25 que caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos. Irmão, você acha que vai ser só vitória? Não, irmão, tem problema também. Às vezes nós ficamos desempregados. Às vezes a gente está lá contando dinheiro para poder pagar uma conta. Às vezes a gente vai lá e não consegue quitar aquilo que a gente está devendo. Irmão, a gente é humano e somos sujeitos ao carro quebrar. Irmão, nós somos sujeitos a estar aqui no culto abençoado, dando glória a Deus, e à noite estar no hospital. Irmão, nós somos sujeitos a estar aqui louvando a Deus, buscando a Deus, e amanhã estar no funeral. E a gente acha que, é só crente, é só vitória, irmão, esquece. A vitória será quando a gente passar dessa terra para o céu, para a eternidade. Enquanto você viver aqui, irmão, a chuva vai cair, as enchentes vão vir, os ventos vão soprar, e a Bíblia fala, e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha os seus alicerces firmadas sobre a rocha. Irmão, vai ter problema, vai ter dificuldade, mas eu estou firme em Jesus. Vai ter momentos ruins, vai ter, mas a minha vida, ela está firmada na rocha. Ela está firmada em Deus. E quando eu entendo isso, irmão, a minha ótica muda. E tem vezes, irmão, que a nossa visão está fechada. Você lembra do Abraão? Deus falou, Abraão, sai dessa tenda aí, cara. Você está limitado muito aqui à terra, você está limitado à sua tenda aí, cara. O que eu tenho para fazer na sua vida é muito maior. Irmão, abra a sua visão. Abra a sua visão, olha para fora da igreja. O que Deus tem para você e para mim é além dessa igreja, é além dessas portas, é além daquilo que nós estamos vendo aqui. Irmão, eu vou além, irmão, eu vou além. É além de Diadema, é além de São Bernardo, é além do Brasil, irmão. A Bíblia diz, aleluias, que nós, aleluias, serviremos as pessoas. Existe uma promessa, irmão, sobre a minha e sobre a sua vida. Irmão, abre a sua visão, para de ficar, não, mas isso que Deus quer fazer é só aqui. Não, não é só aqui, irmão. Isso aqui é o começo. Nós estamos caminhando, e para onde que Deus vai nos levar? A gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que Ele está indo com a gente. Irmão, Moisés falou, Senhor, não deixa eu subir sozinho não, Senhor. O Senhor pode mandar até um anjo, mas eu não quero que um anjo vá. Eu quero que o Senhor vá comigo, Senhor, se o Senhor for, aí então eu vou andar. Irmão, Moisés, ele era ousado demais, meu. Irmão, e nós perdemos essa ousadia, porque as dificuldades vão vendo na nossa vida, os problemas, nós vamos olhando para os problemas, e pelo mundo, e pelo contexto que o mundo vive, você fala, nossa, mas está tão difícil. Para onde que você olha é problema, é fome, é desespero. Irmão, quando nós iremos olhar realmente para o que importa, que é Jesus. Aí ele continua falando, pois todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Irmão, é interessante, né? Você vendo esses dois personagens, você sabe que o cara que construiu a casa sobre a rocha deu um pouco mais de trabalho.
Mas o camarada que construiu a casa sobre areia, não deu tanto trabalho, irmão, porque já estava planinho. Ele falou, cara, eu vou ali construir rapidinho. Construiu, demandou menos tempo, não teve tanto trabalho, e construiu, já pulou para dentro, morou. Estava bem, tranquilo. E aí, a Bíblia diz que acontece a mesma coisa com o camarada que colocou a sua casa na rocha. Irmão, não é só a gente que está sofrendo, não, irmão. Tem muita gente sofrendo. Irmão, se você dá uma passeada, pouquinho lá, vai 5 minutos aqui no Piraporinha lá, aqui no Hospital Piraporinha, você vai ver o tanto de gente que está lá no corredor, o tanto de gente que está esperando uma cirurgia, o tanto de gente que está numa espera de um transplante. Isso é só uma pontinha, irmão, de problema. Tem muito problema aí, se você ir fora você vai ver. Mas não é só a gente que está sofrendo, irmão. E aí a Bíblia diz que aconteceu a mesma coisa com esse camarada. O que aconteceu? Vieram as chuvas, vieram os ventos, bateram com violência nessa casa, e ela desabou. E por que ela desabou? E grande foi a sua ruína. E por que que caiu essa casa, irmão? Porque essa pessoa, ou às vezes a gente, toma algumas ideias, algumas atitudes e fala, não, eu vou pelas facilidades, é mais fácil, não demanda tempo, eu vou pelas facilidades, eu vou pegar um atalho, irmão. E sabe que às vezes a gente pega alguns atalhos e o problema vem no atalho. Às vezes indo pelo caminho mais demorado, não ia ter problema, mas a gente quer pegar atalhos. Deus fala para a gente orar e a gente não vai orar. A gente, não, Senhor, tá bom, eu sou um crente cheio da tua presença, eu não preciso de orar não, o Senhor já sabe, antes de eu pedir, o Senhor já sabe, então para que eu vou falar? Mas se Deus, Ele é um Deus relacional, eu preciso ter um relacionamento com Ele, então eu preciso orar sim. Irmão, a Bíblia diz que Jesus, Ele falava assim, ó, Pedro, Tiago, fica aí, eu vou ali no monte. Pedro, Tiago, cuida aí da multidão, eu preciso ir ali no monte, eu preciso orar. E aí tem passagens na Bíblia, diz que ele passava a noite inteira em oração, irmão. E a gente não quer, irmão. A gente fala, nossa, estou com sono, trabalhei a semana inteira, não dá para orar, não tenho esse tempo. Mas, irmão, que Deus é esse que a gente serve, que a gente passa a semana inteira sem falar com Ele? Que Deus é esse que a gente diz que nós somos cristãos e não conseguimos pegar a Bíblia um dia na semana? Mas o celular, sim, o celular, cara. Se eu sair de casa e eu esquecer o meu celular, eu volto e busco ele. Agora, se eu sair de casa e esquecer a Bíblia, não, a Bíblia não tem problema. Não. Então, irmão, muitas das vezes nós somos insensatos. Nós vivemos uma vida como nós já fomos alcançados de uma tal forma que já é o suficiente, e não é o suficiente, irmão. Nós ouvimos essa palavra aqui e nós falamos, não, a minha casa ela está na rocha, certeza. Mas muitas das vezes, irmão, a minha casa está na areia. Eu escolho pelas facilidades, eu escolho pelo tempo mais curto, eu escolho pelo caminho mais curto e tá bom, irmão. E não, irmão, nós precisamos sair dessa superfície, nós precisamos sair desse lugar raso que nós nos colocamos. Aí nós falamos, mas Deus não converte mais. Lógico, irmão, que Deus não converte mais. A igreja já não ora como antigamente, as igrejas já elas não estão como antigamente, que um culto de oração lotava, mas um culto de evento não tinha gente. Mas hoje as igrejas lotam. Se a gente pregar aqui, a gente se reunir os pastores aqui, vamos pegar só sobre bênção. 6 meses pregando aí que a porta vai abrir, que o apartamento vai chegar aqui. Meu irmão, eu não dou 6 meses, irmão, para essa igreja estar cheia. Porque as pessoas, elas querem a bênção de Deus, elas querem um carro zero, elas querem um apartamento, elas querem uma vida confortável, mas quando fala, olha, fixa a sua casa na rocha, que vai determinar tempo, olha, conserta a sua vida, pare de errar, vai lá na contramão do mundo, ela fala, não, cara, isso aí não, isso não é evangelho. O evangelho que eu aprendi é buscar o reino de Deus
e todas as coisas vão ser acrescentadas. Aí eu fico lá esperando as coisas. Mas irmão, o que adianta eu ter as coisas de Deus e não ter Deus, irmão? Eu já falei isso uma vez. Irmão, eu não quero que as riquezas, se não tiver Deus, eu não quero. Uma casa que não tiver Deus, eu não quero. Um emprego que não for de Deus, eu não quero. Eu quero as coisas que vêm de Deus. Porque, irmão, é em vão eu vim aqui no domingo. Em vão eu vim aqui no domingo e falar que eu quero Deus, sendo que o meu coração não condiz com aquilo que eu estou dizendo, aquilo que eu estou afirmando. E aí a Bíblia fala que essa casa foi a ruína. E o que nós aprendemos com isso, irmão? Nós aprendemos que nós precisamos ouvir a palavra e praticar. Então coloca para mim, Bia, Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Irmão, será que o que nós temos ouvido aí fora? Será que eu tenho gastado tempo com Deus, com Jesus? Porque, irmão, a fé ela não vai vir se eu não gastar tempo com Ele. Você acha, irmão, que um culto de domingo apenas ele enche a nossa fé ao ponto de vir uma tempestade na nossa vida? Não, irmão. Eu preciso me alimentar lá fora. Eu preciso passar tempo com Ele, irmão. E eu estou falando de um tempo que você usaria para você. Eu não estou falando dessas 2 horas que você vem para a igreja, que eu venho para a igreja e acho que está suficiente. Não, irmão. Nós precisamos passar, ouvir. A fé ela só vem quando eu ouço a palavra de Deus. Aí eu falo, cara, eu estou com fé agora, porque eu estou ouvindo. Coloca mais um para mim, Bia. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Olha lá, ó. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Irmão, toda a escritura ela é apta, ela é útil para ensinar a gente, para nos instruir, para nos corrigir. E aí ele continua, para que o homem de Deus seja apto plenamente para toda boa obra. Irmão, como Deus vai usar eu e você, irmão, se a gente não temos mais prazer na escritura? Uma vez eu estava conversando com um rapaz. Eu trabalhava numa empresa e eu era vendedor nessa época, e conversando com um pastor, nem sabia que ele era pastor, e na conversa, vendendo alguns os utensílios ali de material para construção, ele falou, cara, eu sou pastor, e a gente tem uma obra lá na África, e ali na África, irmão, a gente não pode, naquele lugar lá, não poderia carregar a Bíblia inteira, irmão. E sabe o que eles faziam? Eles pegavam pedacinhos de versículo, ou apenas um versículo, e é distribuído um pedacinho por pedacinho, irmão. Irmãos, imagine pedacinhos da palavra só. Irmão, e a Bíblia, e ele diz lá que as pessoas ficavam alegres por poder ler apenas um versículo, irmão. Irmão, quantas vezes, irmãos, eu negligencio isso aqui? Aqui eu posso ler a hora que eu quiser. Aqui eu posso ler na minha casa, eu posso ler na praça, eu posso pregar, eu posso ir lá fora, eu posso fazer N coisas com essa palavra aqui, irmão. Só que eu não, falo, não, é porque eu tenho aqui, e tenho de sobra, que a gente não dá valor. Imagina, irmão, um versículo só, irmão. Apenas um pouco da palavra, irmão, que poderia ser pregada. E eu vou além mais, irmão. Tem palavras, tem países aí que não deixa nem entrar a Bíblia, não deixa nem entrar a palavra de Deus. Não pode pregar em público, é um regime militar. E talvez tem pessoas lá querendo, nossa, eu queria tanto ouvir um versículo, eu queria tanto que liberasse aqui no meu país, mas não pode. E aqui nós temos liberdade, irmão.
para carregar essa palavra, para amar essa palavra, irmão, para dizer: Senhor, a sua palavra é a verdade, a sua palavra é lâmpada para os meus pés, a tua palavra é luz para a minha vida, e eu amo essa palavra. Mas muitas das vezes, irmão, nós amamos as coisas, mas não amamos a palavra. Irmão, desculpa, eu queria pregar uma palavra tranquila para você, eu queria ser, eu sempre falo para Deus, falo assim: não deixa eu pregar assim desse jeito não, mas é que eu não consigo fugir disso, irmão. Se nós não buscarmos Deus nesse tempo que a gente está hoje, irmão, a gente não vai buscar Deus nunca. Se a gente não se mexer para fazer alguma coisa para Deus, irmão, nesse tempo que a gente vive hoje, a gente não vai fazer. Coloca mais um para mim, Bia. João capítulo 6, 45. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vem a mim. Irmãos, vocês vieram aqui, alguém pregou para você, irmão. Alguém falou alguma palavra para você. Você entrou em algum culto cansado, talvez, cheio de problema, e aí Deus começou a falar com vocês através da palavra, e você falou: cara, eu quero esse Jesus. E aí está expressando esse versículo: todos que ouvem o Pai e dele aprende, vem a mim. Então nós viemos a Jesus, nós entendemos que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. E outra coisa que nós aprendemos com essa palavra, irmão, além de ouvir, é praticar essa palavra. Coloca para mim, Bia, por favor, Tiago, capítulo 1, 22 e o 24. Olha lá, ó: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e esquece da sua aparência. Irmão, nós precisamos, além de ouvir a palavra, praticar aquilo que a palavra diz. E aí o Tiago dizendo, ele falou: cara, é semelhante a um homem que vai lá, olha no espelho, e daqui a pouco ele volta lá no espelho e não lembra mais qual é a sua aparência. A gente precisa praticar essa palavra, irmão, pregar essa palavra em tempo e fora de tempo. Uma coisa que Deus disse para o Josué: Josué, esforça-te e tenha bom ânimo. E o que mais que Deus disse para Josué? Pega essa palavra, medite nela de dia e de noite. Coloque em prática tudo aquilo que você ouviu do Moisés, tudo aquilo que a lei traz. Coloque em prática, Moisés, Josué, porque é o seguinte: tudo aquilo que você fizer vai prosperar. Tudo aquilo que você colocar a mão será seu. Tudo aquilo que você pisar vai ser seu também. Mas existia alguma coisa que ele deveria fazer. Era o quê? Ouvir e praticar aquilo que ele ouviu. Coloca mais um para mim, Bia. Romanos 2:13. Porque não são os que ouvem a lei que são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei e que serão declarados justos. Irmão, é muito interessante, porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, os que praticam essa lei. E é interessante que no texto que a gente leu, as pessoas ficaram de boca aberta, atônitos, porque Jesus pregava, e Jesus não pregava como os mestres da lei, porque os mestres da lei, sabe o que eles faziam, irmão? Eles tinham uma oratória bonita, sabe? Eles tinham umas vozes bonitas, eram homens que conheciam a lei, a Torá, conhecia lá os 4 livros da Bíblia, os primeiros, de começo até o fim eles conheciam. Mas sabe o que acontecia, irmão? Eles pregavam nas praças, nas sinagogas, só que quando eles saíam de lá, eles não praticavam a palavra, eles não faziam o que eles diziam. Eles falavam: olha, vocês não podem pecar, vocês não podem errar. Mas quando eles saíam na esquina, eles faziam tudo aquilo que eles diziam que não era para fazer.
Mas Jesus não, Jesus pregava e ele dava bom testemunho daquilo que ele fazia, irmão. Jesus, ele pregava e a sua vida dizia com que a palavra que ele pregava. Quando ele dizia que ele era a luz do mundo, irmão, quando Jesus passava, as pessoas viam a luz nele. Quando ele dizia que ele era o pão da vida, ele alimentava a multidão, e não só com pão humano, mas ele alimentava as pessoas com a palavra da vida. Aquele que pecava, já não peca mais. Você lembra daquela mulher que foi pega em ato ali? Ela foi prega, e aí querendo apedrejar aquela mulher, e aí Jesus falou: vai, a tua fé te salvou. Os seus acusadores, cadê eles? Não tem nenhum, nem eu te acuso, vai, e não peques mais. Irmão, Jesus, ele ensinava e praticava aquilo que ele ensinava. Jesus, ele não só, ele dizia as coisas e ficava só naquilo que ele dizia, não, irmão. Quando ele falava para orar, é que ele tinha uma vida de oração. Quando ele falava que nós temos que amar uns aos outros, ele olhava para a prostituta, ele olhava para o mendigo, ele olhava para aquele que estava coxo, com o mesmo amor que ele olhava para aquela pessoa que não tinha deficiência nenhuma. O mesmo amor que ele tinha para com Pedro era o mesmo amor que ele tinha para com Judas. Por quê? Porque o amor de Deus, ele não é um amor como o nosso, que a gente fala: não, eu gosto mais do Danilo. Danilo é meu amigo. Mas eu não gosto muito do Luiz. Eu falo a paz do Senhor para ele, mas eu não tenho muita simpatia com o Luiz não, Não, Deus, ele não é desse jeito, irmão. Deus, ele não é como o ser humano. Ele amou, a Bíblia fala que ele amou e amou até o fim. Tanto que ele deu espaço para o Judas se arrepender. Até na ceia, irmão. Jesus falou: toma aqui, Judas, toma aqui o bocado, é seu. Dando destaque para o Judas, dizendo: Judas, você é especial para mim. Só que o Judas não, ele escolheu até o fim ser traidor. Ele escolheu até o fim errar. Ele escolheu até o fim ter a sua casa firmada na areia, querendo as coisas terrenas. E aí você sabe o que aconteceu com Judas. Coloca mais um, Bia, para mim. Filipenses 4:9. Põe em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Ele está dizendo, irmão, põe em prática tudo que eu ensinei para vocês. Cara, eu passei aqui nesse mundo aqui, eu ensinei para vocês, está aqui a palavra, está aqui, o manual está aqui. Mas sabe o que acontece, irmão? Acontece que a gente compra um produto, um eletrodoméstico, e aí vem o manual lá, né? Vem o manual. Aí você pega o manual e você joga ele no lixo. Por que você joga ele no lixo? Não tem, só colocar na tomada tá bom. Só que às vezes lá no manual está escrito que como você pode manusear aquele equipamento. Quando você compra um carro novo, quando você compra uma moto, enfim, você vem um manual lá. Quantos e quantos mil litros você tem que trocar lá, o óleo. Ele fala lá qual é o pneu que você tem que colocar. Mas não, a gente, pra que isso é besteira, velho? Manual pra quê? Eu já sei. E a gente é assim, irmão. Na nossa vida é assim. Pra que o manual? Eu já sei, eu já sou crente. Eu nasci num berço evangélico. Meu pai é pastor, minha mãe é pastora, meu pai é missionário. Não, irmão, é uma vida com Deus que importa. Não importa os títulos nessa terra, mas importa que eu tenha uma vida com Deus, uma vida de conhecer e entender Ele na profundidade. Põe em prática tudo que aprenderam, que receberam, que ouviram de mim, e aí o Deus de paz estará com vocês. Irmão, Deus está com a gente, irmão, quando a gente pratica a palavra. E Deus, Ele coloca em situações a gente para saber se é a prática, e nós iremos praticar aquilo que nós ouvimos. Porque a prova, irmão, ela não é aplicada, primeiro é aplicado o ensino, e depois vem a prova para saber se realmente eu entendi aquilo que eu fui ensinado. E às vezes a prova vem, irmão, e a gente somos reprovados na prova, porque nós não entendemos o que Jesus falou.
Mais um. Ezequiel 33, 31 e o 32. O meu povo vem a você, como costuma fazer, e sentas para ouvir as suas palavras, mas não põe em prática. Com a boca expressam devoção, mas o coração deles está ávido por ganhos injustos. De fato, para eles você não é nada, mais que um cantor que entoa cânticos de amor, com uma bela voz, e que sabe tocar bem o instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não põem em prática. Irmão, às vezes nós estamos assim, ouvimos a palavra parece que até está entrando no coração, ela está descendo aqui para o coração, só que aí vem os problemas da vida, vem as dificuldades, e aí a palavra faz uma curva e ela não desce para o coração. A gente ouve a palavra, a gente vê aquelas palavras, mas não põe em prática. Não há expressão na gente, a gente fica meio que paralisado, sabe? Tanto faz. Não há expressão na gente que ouviu a palavra e houve transformação. Porque quando a gente ouve a palavra de verdade, pratica, ela entra no nosso coração, irmão, aquele que agir errado, ele não vai agir mais errado. Irmão, não tem como a palavra de Deus entrar no nosso coração e o cara continuar o mesmo, não tem como, irmão. Aquele que ouve Deus e a palavra de Deus entra no coração, o cara é uma nova criatura, irmão. A palavra enraizou aqui dentro, de um ponto que eu não posso mais voltar lá. Eu não posso voltar para onde eu estava. Irmão, o filho pródigo, quando ele saiu de casa e ele tornou em si e falou: cara, lá na casa do meu pai até os empregados têm o melhor. Eu vou voltar lá, vou pedir perdão, falar: Senhor, eu pequei, pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor. Pode me receber até aqui como empregado do Senhor, não tem problema, eu quero voltar para a casa do Senhor. Irmão, a palavra ali, ele lembrou de tudo aquilo que ele tinha na casa do pai, ele lembrou das coisas que ele passou na casa do pai. Ele lembrou que lá na casa do pai, por mais que aos seus olhos era difícil, ele tinha tudo do bom e do melhor. Só que a palavra diz que quando o pai dele viu ele mesmo de longe, o recebeu de braços abertos, dizendo: o meu filho estava perdido, mas agora ele se achou, ele se reencontrou. Irmão, a gente não tem um relato dessa história depois disso. Mas, irmão, ali, naquele reencontro ali, naquele momento que ele olhou para si mesmo, ele falou: cara, eu preciso voltar urgente para Deus, eu preciso ir lá ter um encontro com Deus. Irmão, a vida dele não foi a mesma. Irmão, e por que a gente ouve dia após dia a palavra de Deus e às vezes a gente continua o mesmo? Não há mudança na gente. Irmão, a gente acabou de sair de 2024, entrou em 2025, a gente continua com as mesmas atitudes de 2024. A gente continua com os mesmos planos, dizendo: não, esse ano aqui, a gente faz planos assim: não, 2025 vai vir, eu vou entrar na academia, vou ficar forte, eu vou me alimentar melhor, eu vou praticar esportes, e aí a gente já está quase em fevereiro, janeiro acabando, e a gente não conseguiu nem colocar um dos planos que a gente fez em 2024. Vamos lá. Deus colocou aqui no meu coração que o preço do cuidado, ele sempre será muito menor que o custo do reparo. Sabe o que é isso, irmão? A gente não consegue cuidar bem das coisas. E eu uso o mesmo exemplo que eu dei do manual. Às vezes a gente tem um bem, eu vou te falar de um carro, de uma moto, ou mesmo de uma casa. Irmão, a gente sabe que a gente precisa fazer as manutenções e a gente não faz. E quando a gente não faz as manutenções, o que acontece? Dá problema.
E depois a gente culpa, Senhor, mas quebrou ali, quebrou aquilo, mas eu não fiz a manutenção que eu precisava. E eu vou te falar, irmão, eu trabalho de Uber, de moto, e eu estou trabalhando com uma moto que ela é alugada. E quando deu 1000 km, eles falaram para mim fazer a revisão, mas eu não consegui fazer porque estava cheio, estava muito cheio, final de ano. E aí passou 5.000 km, eu não consegui fazer. E aí eu consegui agendar, a moto já estava com 9.000 km. E aí quando eu fui fazer a revisão na moto, a moto para mim estava boa. Tudo funcionando, os freios funcionando, tudo funcionando. Mas aí quando foi fazer a manutenção, o rapaz falou, cara, teve que trocar as 2 pastilhas, a traseira, a dianteira, teve que trocar o pneu traseiro, teve que apertar um negocinho ali, teve que trocar uma tampinha ali. Para mim, na minha ótica, estava tudo bem. Na nossa ótica está tudo bem. Só que se eu não fizesse uma manutenção, se eu não fosse lá fazer a revisão, sabe o que ia acontecer, irmão? Ela ia quebrar. E nós fazemos isso na nossa vida. Nós estamos levando a nossa vida, empurrando com a barriga. Tá bom, mas uma hora dá problema. Irmãos, o evangelho não é brincadeira, a igreja não é brincadeira, o reino espiritual não é brincadeira, não é uma coisa que a gente vem aqui dia de domingo e toma um café e tá tudo bem, não, irmão, é luta, é guerra, é problema, é dificuldade. Irmão, se a gente soubesse a guerra que é, espiritualmente falando, e nós precisamos acordar para isso. Então, irmão, o preço do cuidado, quando você cuida das coisas, quando você tem zelo, aleluia, quando você vai lá e faz a manutenção, quando você vai lá e cuida, irmão, esse preço que você tem, ele é menor do que o reparo. Porque se quebrasse a moto, se quebrasse lá, eu ia ter que pagar. Porque o errado quem foi? Eu. Porque eu não consegui agendar, eu não consegui fazer a vistoria, eu não consegui ir lá e fazer lá o que era necessário para fazer. Na minha ótica está tudo bem, na sua ótica, a nossa vida está maravilhosa. E na ótica de Deus? Como é que está a nossa vida diante da ótica de Deus? Como é que está a minha vida espiritual diante da ótica de Deus? Irmão, faça uma autoanálise, é você e Deus. Eu não posso buscar por você, eu posso orar por você, mas eu não posso buscar por você. O devocional, a vida de Deus, a vida com Deus que você deve ter, é você e Deus. É sua escolha, é o seu dia a dia. Coloca para mim o Salmo número 18. Eu te amo, Senhor. Ó Senhor, minha força. O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é meu escudo e é o poder da salvação, a minha torre segura. Irmão, nós dizemos isso. Nós amamos Deus. Eu te amo, Senhor. Mas, irmão, uma pessoa que ama a Deus não fica muito tempo sem falar com a pessoa. Não é? A Jane tem os parentes dela no Piauí, ela liga todo dia para a mãe dela, todo dia para o pai dela. Quando não liga, fala, aconteceu alguma coisa lá, acho que a internet caiu. Porque é o cuidado. Eu amo. Quem ama quer estar perto. Quem ama dá carinho, quer ficar próximo. Quando fica muito tempo longe, fala, nossa, estou com saudade. Irmão, e quantos de nós já não sente mais saudade? Quantos de nós já não, de madrugada já não ora mais? Quando é chamado para uma oração, fala, não, Deus não vai ouvir minha oração, não. Irmão, às vezes a gente perdemos a fé. Às vezes nós perdemos a nossa essência. Às vezes nós perdemos aquele crente que a gente era. E a gente olha para trás e fala, nossa, era um crente tão bom, né? Tão fervoroso. Gostava de orar, cantar louvores.
Não podia ver um culto que eu estava. Quando não tinha culto na minha igreja, eu ia em culto em outra igreja, mas não deixava de ir. Hoje, quando tem culto na minha igreja, eu fico pensando, eu acho que meu dente vai doer no domingo. Eu acho que vai dar uma dor de cabeça. Eu estou sentindo que a dor de cabeça está vindo. E a gente coloca um pretexto. E aí, irmão, isso que ocorre na nossa vida é a falta do cuidado. É a falta de você falar, cara, eu preciso de Deus. Eu chamo Ele de meu amor, mas eu não quero estar próximo. Eu chamo Ele de meu amor, mas eu não converso com Ele, eu não leio a escritura dEle, eu não pratico. E aí, se eu não leio, eu não pratico mesmo. E aí pronto. Coloca o Salmo 31, 3. Sim, Tu és a rocha, a minha fortaleza. Por amor do Teu nome, conduz, guia-me. Coloca para mim também Colossenses 1, 22 e 23. Contudo, agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, por meio da morte, para apresentá-los diante dele santos, sem culpa e livres de toda acusação, desde que continue alicerçados e firme na fé, sem se afastar da esperança do Evangelho, que vocês ouviram, e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então Paulo dando conselho para a gente, irmão, continue a ouvir, continue. Ele nos reconciliou, a gente estava fora dos planos, fora da alçada, mas a Bíblia diz que Ele nos reconciliou por meio da sua morte, para nos tornar inculpáveis, absolvidos de qualquer acusação diante dEle. E aí Ele fala, se de fato vocês permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do Evangelho, que ouviste e que está sendo pregado para todas as pessoas em todo o mundo. Ele está falando, cara, por que vocês estão olhando para o outro lado, se o Evangelho está sendo pregado? Se a minha palavra está sendo pregada, vocês estão olhando para outro lado, achando que o outro lado é melhor, achando que o Evangelho, ele de lá de fora, de outro lugar, ele é melhor. Não, irmão. Ele está falando, olha, vocês já ouviram, então permaneceis. Permanecer é o quê? É continuar. É continuar essa busca, irmão. Eu tenho essa busca. Eu tenho essa busca dentro do meu coração. Eu falo, Senhor, eu preciso buscar o Senhor. É lutando todos os dias, irmão, comigo mesmo. É tentando cada dia mais sair do raso que eu me encontro, da superfície que eu me encontro, para que eu possa ver as coisas grandes que Deus tem para nós. Irmão, é uma luta. Coloca para mim o Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode ser abalado, mas permanece para sempre. Como os montes que cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Ele está dizendo, tem até um louvor, né? Esse louvor é legal, faz tempo que eu não ouço. Então, os que confiam no Senhor, irmão, os que, aqui na tradução, diz assim, todos aqueles que depositam a absoluta fé em Deus, são inabaláveis, como o monte de Sião. Olha que interessante essa tradução, irmão. Ele fala, todos aqueles que depositam a fé. E aí ele dá um exemplo. Está olhando aquele monte? Ele é inabalável. Sabe, a tempestade vem, o problema vem, o furacão vem, tudo vem e ele continua igual, sem
sem mobilidade, ele está igual. E aí ele continua falando, são inabaláveis aqueles que depositam a fé em Deus. Está passando por problema? Estou inabalável com Deus. Estou passando por dificuldade, a porta se fechou, mas eu estou inabalável. Eu estou com a minha fé depositada, alicerçada em Deus. Hebreus 11:6. Isso é conhecido, irmão. Isso aqui tem que ser a pessoa tem que conhecer isso aqui e já soltar. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que Ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a Ele. Irmão, nosso Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que a gente vem aqui domingo, passamos 2 horas e meia, Ele é real, irmão. É necessário que você saia da sua casa já crendo, cara, esse Deus, Ele é real. Eu deposito a minha esperança, a minha confiança, a minha fé está inabalável nele. O meu problema não é maior do que Ele, a minha dificuldade não é menor, a minha dificuldade ela é pequena diante a Ele. O que é uma porta de emprego diante dele? Nada. A Bíblia fala que Ele é dono do ouro e da prata. Se Ele quiser usar alguém para chegar aqui e falar, aqui, ó, toma aqui, ó, para você. Se Ele quiser depositar uma continha aí para você, o que é isso para Ele? Nada. E mais um. Marcos capítulo 6, versículos 5 e 6. Olha o que faz, ou o que faz com que Deus ele não trabalhe. E por isso, não podia realizar ali nenhum milagre, com exceção feita a alguns doentes, que ao impor suas mãos foram curados. E perplexo com a falta de fé por parte dos seus, passou a percorrer os povoados vizinhos e os ensinava. Irmão, imagine Jesus ele ficou perplexo. Ele olhou a situação daquele povo e falou, meu, eu estou andando com eles, os sinais estão sendo seguidos, por onde eu passo aí, está acontecendo milagre, cura. E aí a Bíblia diz que Jesus ele ficou perplexo pela falta de fé, e ele passou a percorrer o quê? Povoados vizinhos. Porque Jesus, irmão, ele não está preocupado se ele está chamando a atenção aqui, não. Ele está vendo o coração. E aí, às vezes, o nosso coração está tão distante. E aí você fala, pô, mas na igreja vizinha lá acontece milagre. Acontece cura, acontece libertação. É porque aqui, na gente, em nós, não está tendo a fé. E aí ele fica perplexo. Fala, rapaz, cadê a fé de vocês? E aí ele percorria outros lugares. Porque, irmão, Deus ele está procurando. Ele está procurando quem vai adorar, quem vai dar atenção para Ele. Se você não quiser, uma escolha. Não quero, tá bom. Eu vou encerrar aqui. Coloca para mim 2 Coríntios, capítulo 2. Não, desculpa. 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 6. Portanto, andamos sempre confiantes, cientes de que, enquanto presente neste corpo, estamos distantes do Senhor, pois vivemos por fé, e não pelo que nós, pois vivemos por fé, e não pelo que nós é possível ver. Nós vivemos por fé, irmão. Nós vivemos pelo aquilo que a gente não vê. E aí ele continua no 8. Sendo assim, caminhamos em confiança e preferimos estar ausentes desse corpo para estar completamente presentes com o Senhor. Por isso, temos a ambição de lhe sermos agradáveis, quer estamos vivendo nesse corpo, quer o deixamos. Então aqui ele está dizendo para a gente, irmão, a gente não estamos vivendo pelo aquilo que a gente está vivendo. Nós precisamos viver pelo aquilo que a gente não vê, sabe? É quando você pisar na escada sem ver o degrau.
É quando você soltar a corda da incredulidade e falar, cara, agora é com o Senhor, eu não vou pôr mais a mão, porque se eu pôr a mão, é eu que estou agindo, mas quando eu solto a corda e deixo, é Ele que está agindo. Irmão, então nós precisamos fazer isso. Aí ele fala assim, ó, portanto, andamos sempre confiantes, sempre, irmão. Você lembra daquela mulher, aquela viúva? Perguntaram para ela, tá tudo bem? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E ela com um problemão em casa. E aí pergunta pra gente, ei, tá tudo bem? Não, é só luta, é só problema, é só provação. Não, irmão, tá tudo bem, tá tudo excelente na minha vida, eu estou com Cristo. E aí a Bíblia diz no Salmo 23, que o Senhor sendo meu pastor, então nada eu tenho falta. O Paulo dizendo, olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas você pode o que, Paulo? Olha, eu passei por naufrágio, eu tive tempo aí que não tinha nada para comer, eu tive tempo aí que eu olhei no meu celeiro, cara, não tinha nada, mas teve tempo que eu olhei pro meu celeiro e tinha cestas e cesta, teve tempo que eu olhei pro meu bolso e não tinha 100 reais, tinha 1.000, tinha tempo aí que eu vivi em fartura. E aí ele continua dizendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, dizendo, seja no tempo bom ou no tempo ruim, eu estou com Deus, e eu estando com Ele, não importa a situação que eu estou vivendo, não importa se o problema ele está, ou quando eu acabar esse culto, o problema é ele me acompanhar, mas eu estou alicerçado em Deus. Em outras palavras, está dizendo, eu estou com o Senhor, e eu não abro, eu estou contigo, Senhor, eu não largo o Senhor, nem na hora da morte eu não largo o Senhor, nem que se colocaram a mão uma arma na minha cabeça e dizer, olha, é Cristo ou é a morte? E saiba que tem países agora, tem alguém sendo colocado uma arma na cabeça e dizendo, olha, e aí? É Cristo? Você vai continuar aí crendo nesse Cristo aí? Ou você prefere a morte? E aí é a nossa fé. Amém? Glória a Deus. Tá crente ainda? Bora. E até que Deus me conduziu, viu, meu irmão? Deus abençoe, pode aplaudir o Senhor aí.